Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Então, vamos lá para mais uma aula de física e nessa aula a gente vai entender como é que funciona, a entender como é que funciona o movimento circular. Na aula anterior nós vimos e entendemos como é que funciona o deslocamento angular, como é que funciona a relação desse movimento com o ângulo, a velocidade angular, a velocidade escalar também com a relação da velocidade angular. Nós entendemos sobre o período, frequência, e nessa aula especificamente a gente vai continuar aqui o nosso conteúdo, né? Se vocês quiserem acompanhar pela frente B do livro pela frente A do livro de vocês, perdão, a frente a unidade 5 do livro 2 de física de vocês, e nessa aula especificamente a gente vai falar sobre a transmissão do movimento circular. Então a gente vai entender como é que funciona quando tiver, por exemplo, duas engrenagens, né? Duas polias aqui, como a gente pode ver, que está ligado justamente por uma correia, por uma corrente, alguma coisa do tipo. Ou, por exemplo, quando elas podem estar ligadas uma à outra aqui, né, diretamente pelos dentes, como a gente está vendo bem aqui, uma gira, a outra também gira, em decorrência do movimento da outra. E também a gente vai entender como é que funciona essa situação quando elas estão ligadas em um eixo em comum, ou seja, eu tenho duas engrenagens aqui, uma maior, uma menor, e por elas passa um eixo em comum que, por ele girar, as duas giram juntas e ao mesmo tempo. A gente vai entender como é esse movimento nessa situação bem aqui. Então vamos lá entender como é que funciona isso. Então, a transmissão de um movimento circular. O primeiro caso que a gente tem é por duas rodas que estão ligadas por uma correia. Então, olha só, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que nós temos duas rodas, né, duas engrenagens, seja lá o que for, e elas têm tamanhos diferentes, nesse caso aqui, mas elas podem ter tamanhos iguais, dependendo da situação. E nesse caso aqui, o que a gente pode perceber é que quando essa engrenagem maior aqui começa a girar, começa a se movimentar, por consequência e por elas estarem ligadas por uma correia, aqui por uma corrente, essa roda gira e faz o que? Faz essa corrente girar, que por consequência está ligada nessa outra roda bem aqui e ela começa a girar junto. Então, quando a gente observa esse movimento, uma roda gira e por elas estarem ligadas por essa engrenagem aqui, né, por essa corrente, elas começam a girar juntas. Beleza. Então essa é a ideia da transmissão do movimento circular. Geralmente uma dessas rodas vai estar ligada a um motor, né? Esse motor vai dar força para girar essa roda aqui, né? E essa roda, ou essa daqui, transmite o movimento para outra. Essa é a ideia da transmissão do movimento circular. Só que nós temos que entender algumas situações. Então, quando a gente tem duas rodas ligadas por uma correia, essa é uma situação. Mas pode ter três rodas ligadas, né, por duas correias, por uma mesma correia, dependendo da situação e como vai ser. Beleza, até aí tudo bem. Se eu pegar essa correia bem aqui que está se passando, imagina que ela na verdade é uma corrente daquelas de bicicleta mesmo. Então eu tenho várias correntes vários dentes ao longo dessa corrente, né? Como a gente pode ver, as correntes elas são feitas de vários dentes que estão ligados um em relação ao outro, né? Uma certa distância e tudo mais, e elas têm uma certa ligação. Aí eu pego dois dentes dessa corrente bem aí e marco bem aqui, eu passo um pincelzinho vermelho, como vocês estão vendo bem aqui, por exemplo. De acordo com que essa correia aqui, com essa corrente ela vai girando, eu vou ver que esses dois dentes eles não vão se afastar e eles não vão nem se aproximar. Na verdade, eles vão começar a ficar andando por aqui, dando toda essa volta até chegar nesse mesmo ponto. Aí ele vai dar mais uma volta e chega nesse mesmo ponto, sempre a mesma distância. Como a distância entre eles não aumentou e nem diminuiu durante todo esse trajeto aqui andando junto com essa corrente, eu posso determinar então que a velocidade entre eles é a mesma. Por quê? Porque se esse daqui tivesse mais rápido, a tendência era ele se aproximar desse daqui. Ou se esse daqui tivesse mais rápido, a tendência era ele ir mais rápido e esse daqui se afastar, né? Ficar mais para trás. Só que não, eles giram sempre a mesma distância e com a mesma velocidade. Então, com isso, eu posso determinar que essas duas velocidades aqui, elas são velocidades iguais, né? Porque, olha só, se essas duas correntes aqui, se esse daqui gira mais rápido e esse daqui um pouquinho mais lento, o que ia acontecer? Eles iam se aproximar. Se eles se aproximassem, essa corrente ia quebrar bem aqui embaixo, né? Porque um ia puxar de um lado, o outro ia puxar do outro, aqui embaixo ia romper.
E se eles se afastassem, né, se um fosse mais rápido do que o outro se afastando, eles iam quebrar entre eles. Por quê? Porque um ia andar mais rápido para cá e o outro até iria andar na mesma direção, só que mais lento. Então olha só, se esse daqui vai mais rápido, se esse daqui vai mais lento, a distância entre eles aumenta. E não é isso que acontece na corrente, né, o que a gente consegue observar. Então eu posso determinar e dizer o seguinte para vocês, que essa corrente que passa bem aqui, que tem esses dois pontos e que esses dois pontos têm a mesma velocidade, me permite dizer que a velocidade escalar dessa roda maior e a velocidade escalar dessa roda menor aqui são iguais. Então eu posso chamar essa roda aqui de roda B e essa roda aqui de roda A. E eu posso dizer que a velocidade escalar entre elas, ou seja, o valor da velocidade com que elas estão girando, né, é o mesmo. Por quê? Porque quando essa daqui gira, que gira essa corrente, essa outra gira em decorrência do giro dessa daqui, por elas estarem ligadas com essa corrente. Então a velocidade de A escalar, né, a velocidade com que elas giram, é a mesma, tanto para essa roda menor quanto para essa roda maior. Então a velocidade de A é igual à velocidade de B. Beleza. Então olha só. Uma outra coisa que a gente pode perceber também é que se eu giro essa corrente nesse sentido, essa roda nesse sentido bem aqui de baixo para cima, o que vai acontecer com essa outra? Essa daqui também vai girar no mesmo sentido. Então olha só, essa daqui está girando assim como eu estou fazendo para vocês. Por elas estarem ligadas nessa correia, essa outra roda menor aqui também vai girar no mesmo sentido, né? Porque se uma gira para um lado, a outra gira para o outro, essa corrente aqui entre elas ia se quebrar, né? Então essa daqui gira assim, essa daqui também vai girar no mesmo sentido. Essa é a ideia nesse caso. Então imagina o seguinte: como eu já determinei que essa velocidade escalar delas duas é a mesma, eu posso pegar dois pontos, qualquer que sejam, por exemplo, essa velocidade bem aqui, que eu chamo de velocidade escalar, num ponto B, na extremidade dessa roda B, bem aqui, lá no ponto, na extremidade dela, e essa velocidade bem aqui, olha, que eu também tenho na extremidade da minha outra roda bem aqui, eu chamo de VA. Como eu já determinei que a velocidade com que elas giram é a mesma, né? Então a velocidade que ela tem nesse ponto aqui mais extremo nessa roda vai ser igual à velocidade escalar que ela tem nesse outro extremo dessa roda. E isso em módulo, né? A gente está falando do valor no caso. Então olha só, eu sei que VA, essa velocidade nessa extremidade aqui, a velocidade com que ela está se movimentando é igual à velocidade VB com que essa outra roda está se movimentando bem aqui. Então as velocidades elas podem ser igualadas. Beleza. Só que olha só, como é que eu faço para determinar VA e VB, por exemplo? Eu sei, e a gente viu na nossa aula anterior, que a velocidade escalar e a relação dela com que ela vai ter na velocidade angular, eu sei que a minha velocidade escalar numa situação de movimento circular, a minha velocidade escalar é quem? Depende da minha velocidade angular e do raio dessa roda. Ou seja, depende da velocidade angular, aquela que leva em consideração o ângulo com que essa rodinha está varrendo bem aqui, e o raio que essa rodinha também tem, tanto numa situação quanto a outra. Então, para VA, eu sei que V, a velocidade de A, ela depende de ômega A, ou seja, a velocidade angular da rodinha A, vezes o raio que essa roda A tem, que é um raio um pouquinho menor do que essa daqui que a gente está vendo, né? Ela é menor do que essa. Então a velocidade B é o quê? É a velocidade angular da roda B vezes o raio da roda B também. Nós determinamos que a velocidade escalar com que elas se movimentam é o mesmo. Por quê? Porque quando uma está girando aqui, a outra também gira, né? E elas estão ligadas por uma correia, essa transmitindo movimento para essa daqui, ou o contrário também, enfim. Mas a velocidade angular com que elas estão se movendo é diferente, tá? Por quê? Porque essa daqui, olha, por ela ser maior, ela vai varrer um ângulo maior, né, em relação a essa daqui, quando a gente for fazer a análise mais profunda, tá? Então, a velocidade escalar pode ser a mesma. O valor com que elas estão se movimentando, né, o número, quantos metros por segundo, é o mesmo. Mas a velocidade angular, aquela que depende do ângulo, é diferente. Porque quando a gente analisa o movimento dessas duas aqui, a gente vai ver que a roda que é maior, ela demora mais tempo para completar uma volta, né, do que a roda que é menor. A roda menor ela vai ter muita velocidade em relação
a roda menor. Então, a velocidade angular da roda menor é maior do que a velocidade angular da roda maior. Elas vão descrever velocidades angulares diferentes, mas a velocidade escalar, mais uma vez, como eu disse para vocês, é a mesma. Então, beleza. Eu já sei que a velocidade de A depende da velocidade angular da rodinha A e do raio da roda A, e a velocidade angular da roda B, a velocidade escalar, desculpa, da roda B depende da velocidade angular da roda B e do raio que essa roda B vai ter também. Lembrando que o raio é a distância, né, do centro da circunferência até a borda dessa circunferência. Então, beleza. Só que eu sei também, a gente viu na nossa última aula, que o ômega, nossa velocidade angular, ela pode ser determinada como 2π sobre o período, mas ela também pode ser determinada, e muito o que a gente vai utilizar no nosso estudo de movimento circular é que é 2π vezes a frequência, ou seja, 2π tem relação com a circunferência, né, uma volta completa, e a frequência é o número de voltas que ela dá por um certo intervalo de tempo. Beleza, então essa é uma forma de determinar aqui a nossa velocidade angular. E a gente vai substituir esse valor, né, lá onde tem um ômega. Então aqui ficaria quem? 2π, que é igual à frequência da roda A, vezes o raio de A. E aonde tem um ômega B, a gente vai substituir também. Então é 2π também, vezes a frequência da corda da roda B, vezes o raio da roda B também. Como a gente pode perceber aqui, nos dois casos a gente tem 2π, então a gente pode cortar. Por fim, sobra somente que a frequência da roda A vezes o raio da roda A é igual à frequência da roda B vezes o raio da roda B. O que é essa expressão aqui, que a gente vai utilizar bastante nos nossos estudos a partir de hoje, no movimento circular, determina para a gente? Com essa expressão, a gente vê que existe uma relação entre a frequência, ou seja, o número de voltas que essas duas rodas vão ficar dando em relação a um certo intervalo de tempo, e o raio dessas rodas. Com isso, também posso determinar o que é mais importante para a gente, a relação entre os raios da roda A e da roda B. Por quê? Com essa relação aí, a gente vê que quanto maior a roda, menor a velocidade angular dela, e quanto menor a roda, maior a velocidade angular dela. E a gente vai perceber também que, por exemplo, o seguinte: se essa roda aqui ela tem 2 vezes o tamanho dessa, significa que para cada volta que essa roda maior der uma volta completa, essa daqui vai dar 2 voltas para conseguir completar, né? Para conseguir acompanhar essa outra roda. Então, se essa daqui tem 3 vezes o tamanho dessa daqui, para cada volta que essa roda maior der, essa roda menor aqui vai ter que dar 3 voltas para essa correia, né, passar e dar uma volta completa, bem aqui. É essa a ideia. É por isso que a gente tem a velocidade escalar, né, com que esse movimento é feito igual, mas a velocidade angular é diferente. Como vocês podem ver aqui, essa rodinha fica girando várias vezes, né, para acompanhar uma volta só dessa daqui. Tá? É essa a ideia que a gente tem nessa situação bem aí, e a gente pode achar a relação entre elas através da frequência das rodas, ou seja, o número de voltas que elas dão por um certo intervalo de tempo, e do raio que elas têm uma em relação à outra. Beleza? Agora bora lá para a nossa próxima parte da nossa aula. Então, dando continuidade aqui ao que a gente estava vendo, agora a gente vai falar a respeito da transmissão do movimento circular por 2 rodas e elas estão em contato. Então imagina aqui que a gente tem 2 engrenagens, por exemplo, numa máquina, num sistema, qualquer que seja, e a gente vê, né, que uma delas vai estar ligada a um motor para poder girar, esse motor vai fazer uma delas girar, e por consequência do contato entre elas duas, a outra também vai girar. Então imagina que, por exemplo, que eu tenho aqui uma engrenagem com os dentes aqui, e essa outra engrenagem com esses outros dentes. Como a gente pode ver, quando eles ficam acoplados, né? Olha só, eu vou girar minha mão direita aqui, por consequência, minha mão esquerda vai girar junto. Aí eles ficam lá, né? Os dentes entre o outro aqui girando, ó. Eles vão se encaixando e vão girando lá, né, no movimento circular. É essa a ideia bem aí que a gente tem nesse sistema. Mas o que é importante para a gente saber? E analisando isso daqui, a gente vai ver que é bastante parecido com o que nós acabamos de ver no caso anterior, com algumas diferenças pequenas. Mas o que vai importar aqui é que a equação que nós vamos ver, na verdade, é a mesma. Nesse movimento aqui,
Como elas estão acopladas uma à outra em contato, né, diretamente com os dentes, como eu mostrei para vocês, uma vai girar em um sentido e a outra vai girar em outro. Por quê? Porque se eu tenho essa daqui, olha, eu tenho uma engrenagem. Essa daqui quer girar para baixo, aqui. E essa mão aqui quer girar para cima, ó. Não vai dar para elas se encaixarem e fazerem o mesmo movimento, né? Transmitir o circular, porque uma quer ir para baixo aqui e a outra quer ir para cima. Então elas vão se atrapalhar. Então o sentido, nesse caso bem aí, é que as duas girem em sentidos contrários, né? Uma gire nesse sentido aqui, de cima para baixo, e a outra gire, no sentido anti-horário, por exemplo, e no sentido horário. Então aí as duas se encaixam e elas podem girar, tá? Então essa é a diferença entre os dois movimentos. Esse daqui as duas giravam no mesmo sentido, né? Ambas para cá, ó, como a gente pode ver, né? No sentido horário. Mas nessa daqui uma girando no sentido horário e uma no sentido anti-horário. Beleza. Mas analisando o movimento dessas duas bem aí, a gente vai ver que é bastante parecido. Por quê? Porque as duas têm que ter também a mesma velocidade escalar. Porque se uma girasse mais rápido do que a outra, por exemplo, o que ia acontecer com os dentes? Olha só, em vez de elas girarem juntas e bonitinha, se uma queria girar mais rápido do que a outra, olha só, os dentes vão ficar, né, batendo um com o outro, podendo correr o risco de quebrar ou também, né, de escapulir, de sair o dente entre elas aqui, e não renderia o trabalho que eles querem, que é justamente fazer as duas girarem juntas ao mesmo tempo. Então, quando a gente vê a velocidade escalar em um ponto aqui em comum entre elas, a gente pode determinar que a velocidade escalar com que essa engrenagem bem aqui gira e a velocidade escalar com que essa outra engrenagem, né, essa outra engrenagem aqui está girando, é a mesma. Por quê? Porque elas precisam girar juntas ao mesmo tempo para que os dentes se encaixem bonitinho lá e girem juntas ao mesmo tempo. Então o valor da velocidade dessa daqui e o valor da velocidade dessa daqui é o mesmo, mas é aquela mesma situação. Por essa rodinha aqui ser menor do que essa daqui tem que ficar dando várias voltas para acompanhar uma volta completa só dessa daqui. E vale a relação. Se eu sei que a velocidade escalar de uma é igual à velocidade da outra, eu já sei que fazendo toda essa continha bem aqui eu vou conseguir o quê? Uma relação entre a frequência, né, do movimento e a frequência de voltas que elas vão dar em relação ao raio que elas têm, né? Vale a mesma situação. Então a frequência com que essa rodinha A aqui vai ficar dando os giros dela vai depender do raio dela, né? E a frequência das voltas da situação aqui da roda B também depende do raio da roda B e desses outros casos aqui da roda A. Então é essa a ideia bem aí, não é nada complicado, é bastante parecido com o que a gente viu no caso anterior, né? Só que elas giram em sentidos opostos e elas estão ligadas, né, pelo contato direto entre uma e a outra. E aqui quando a gente for aplicar isso em exercícios, a gente vai ver que é bastante tranquilo e a gente vai fazer uns exercícios, vocês vão ver aí que não é nada complicado. Agora a gente vai para o nosso último caso da transmissão do movimento circular, que é quando as duas rodas elas estão ligadas por um eixo. Bom, então bora lá para a última parte da nossa aula. Aqui nesse caso a gente vai ter duas rodanas ligadas por um eixo em comum. Duas rodas ligadas por um eixo em comum. Bora lá. Então aqui a gente tem duas engrenagens, né, duas rodas, a gente pode ver. E por elas passa um cabo, né, um pedaço de metal, por exemplo, que passa justamente naquele orifício que tem no centro dessas rodas, né? E a gente vai ver que tanto essa daqui de trás, que é maior, quanto essa daqui da frente, que é menor, elas estão ligadas justamente a esse eixo. Então, quando eu começar a girar esse eixo assim, as duas vão girar juntas e ao mesmo tempo. O que nós vamos ver é que a análise do movimento nessa situação, bem aqui em que elas estão ligadas por esse mesmo eixo, vai ser um pouquinho diferente da relação que elas têm aqui quando elas estão ligadas, né, por uma corrente ou quando elas estão ligadas por contato entre elas. Porque aqui nessa situação a gente via que apenas uma era ligada a um motor, aí quando essa única roda que era ligada a esse motor girava, a outra, por consequência, por estar em contato de alguma forma, seja por corrente ou por contato mesmo, ela começa a girar também em decorrência do movimento da outra. Só que nessa situação aqui o que a gente vai ver é que as duas vão ficar girando
por causa do eixo que passa entre elas. Então, quando eu giro aqui, né, por exemplo, a minha caneta, se eu colocasse dois anéis aqui nela, né, então quando eu girasse a minha caneta, os anéis iam girar juntos. Por quê? Porque eu estou girando a caneta, né? Então, a análise nessa situação aqui ela é um pouquinho diferente. Quando isso acontece bem aqui, e se eu tivesse colocado esses anéis na minha caneta e eu tivesse soldado eles, ou seja, tivesse deixado eles presos a essa caneta, o que acontece? Quando eu giro a caneta e eu dou uma volta completa nela, o que vai acontecer? Esses anéis dão uma volta completa também, porque eles estão presos nessa caneta, eles não estão soltos, né? E é por isso que a gente analisa essa situação como uma forma diferente. Por quê? Porque quando a roda menor, apesar dela ser menor do que a roda maior, der uma volta, essa roda maior também vai dar uma volta completa, porque elas estão sendo giradas pelo eixo comum e não pelo movimento da outra roda. Então é essa que é a sacada dessa parte. O que a gente vai perceber é que a velocidade angular, ou seja, o ângulo que eles vão varrer, vai ser o mesmo, tanto para a roda B quanto para a roda A nessa situação bem aqui. Por quê? Porque quando eu der uma volta completa em uma, a outra obrigatoriamente também vai dar uma volta completa. Nessa situação eu posso dizer então, e eu posso afirmar para vocês, que a minha velocidade angular na roda B vai ser igual à velocidade angular que a roda A vai ter também, tá? E o que também pode cair, o que é bastante importante a gente saber, é que olha só, nesse caso aqui a gente via que quem era mais rápido era a roda menor. Por quê? Porque como essa daqui era maior e ela era mais lenta para completar uma volta inteira, essa daqui por ser menor era mais rápida para completar uma volta inteira, a gente via que para uma volta dessa daqui, se ela tivesse o dobro do tamanho dessa, quando ela completasse uma volta, essa daqui já tinha completado duas, né? Mas aqui a gente está vendo que as duas estão completando uma volta juntas e ao mesmo tempo. Para elas completarem as duas voltas juntas e ao mesmo tempo, significa que a velocidade escalar entre elas é diferente. Ou seja, nessa situação aqui, quem se move mais rápido tem que ser a roda maior. Por quê? Porque para ela conseguir acompanhar essa menorzinha aqui, que deveria andar mais rápido do que ela, né? Ela tem que também andar mais rápido para poder acompanhar, já que elas dão uma volta por completo juntas, né? Então a velocidade angular entre elas, o ângulo que elas fazem em relação a um determinado instante de tempo é o mesmo, porém a velocidade escalar, a velocidade com que elas se movimentam entre elas é diferente. A roda maior tem a velocidade maior. E eu sei que a minha velocidade escalar em relação com a minha velocidade angular, né, a relação entre elas, eu sei que a minha velocidade escalar eu posso determinar através da velocidade angular que eu tenho e do raio da roda que eu estou analisando, do raio da circunferência que eu estou analisando. Então eu sei também que o meu ômega, a velocidade angular, pode ser descrito como o quê? A velocidade escalar dividido pelo raio, né? Eu só peguei o raio aqui para ser para o outro lado. Então, onde tem ômega nessa expressão aqui, eu posso substituir. Nesse caso bem aqui, né? Para o caso A, eu sei que a velocidade escalar da roda A depende do raio dela, né? Aqui, como a gente pode ver, e também ela está em igualdade com o caso da roda B. Então, a velocidade escalar da roda B, bem aqui, pelo raio da roda B. Então, essa aqui é a relação, no caso, quando a gente trabalha com duas rodas que estão ligadas em um eixo em comum. Se eu quero descobrir a velocidade de A, né, basta eu isolar ele. Se eu quero descobrir a velocidade de B, basta isolar ele. Ou o raio do A, o raio de B, né, que podem perguntar na questão. Enfim. Mas como eu disse mais uma vez para vocês, e digo de novo, essa aqui é a parte chatinha da aula, né? Que a gente tem que entender por que isso acontece, de onde isso vem, para onde isso vai, o que ele come, né? O que ele veste. Mas quando a gente aplica em exercício, vocês vão ver que é bastante tranquilo de entender, não é nada complicado. Basta lembrar dessas relações que a gente tem bem aqui. Então é isso, galera. Na aula de hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Né? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para eu tirar no nosso plantão que a gente vai ter. Vou resolver alguns exercícios com vocês, eu espero que vocês assistam o vídeo dos exercícios também, porque é muito importante, porque é lá que vocês vão aprender mais ainda e aplicar, né, de forma que vocês possam resolver os exercícios, que é o mais importante para o vestibular de vocês. E no mais é isso. Então até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais. Obrigado pela atenção aí.